Fala, rapaziada, tudo bem? A gente está começando mais uma aula sobre... Todo sábado, 10 horas da manhã, você tem um encontro com saúde, performance e bem-estar aqui no canal Duda Garbi, também no Spotify. Só escreve lá, uma aula sobre... Eu sou o Duda, esse aqui é meu parceiro Rafael Barlesi, como é que vai? De volta para a terceira temporada. Exatamente, o Rafa já deu spoiler, estamos chegando com a terceira temporada desse podcast que você já conhece. Todo sábado, 10 horas da manhã, sai o episódio inédito e aí tu tem toda a tua semana para desfrutar do episódio, né? Ó, hoje, nesse primeiro episódio da terceira temporada, a gente vai falar sobre a avaliação pré-treino, vamos dizer assim, né? Quando a gente quer entender como nós estamos, para onde nós queremos ir. O Rafa é bom de fazer analogia, depois vai falar, mas ó, quem é o nosso convidado, que é o nosso especialista O especialista. Tu vê que a gente vai começar a temporada, antes de começar nós vamos pensar em avaliação. É isso mesmo. Então hoje a gente traz aqui o professor doutor Aderson Loureiro, ele é doutor em biomecânica, ele é mestre em ciências do movimento, também trabalha aí há anos com avaliação, além de ser CEO de duas empresas, a Advisory, Avaliações e Consultoria em Exercícios Físicos, e também a Alpha Pro System, que ele vai contar um pouquinho dos dois para a gente aqui. Perfeito. Ó, e é muito legal essa aula, porque é o seguinte, você tem que saber que não dá para sair chegando, a gente vai falar sobre isso em qualquer lugar, para treinar, nadar, correr, fazer o diabo. Tem que ter essa avaliação prévia que às vezes é muito negligenciada e é isso que nós vamos bater nessa tecla. Verdade, Duda. A gente às vezes acha que avaliar só aquelas coisas que os atletas chegando em temporada, fazendo aquele monte de avaliação, ele vai mostrar para a gente que é muito mais simples, que é algo palpável, que qualquer profissional de educação física competente pode executar sem muita tecnologia e que é super importante para todo mundo. Então essa aula é para você, professor, e também para você, aluno, assim como... Eu, principalmente, que sou um leigo, mas adoro treinar. Deixa eu mandar um abraço para os nossos parceiros aí da terceira temporada, Baden, torrefação de cafés, lá na... Azevedo Sodré. Isso aqui tá virando um jogralzinho já. Viu só? Tá? Rapaziada da Baden tá conosco em mais uma temporada, um orgulho gigante tê-los conosco. O melhor café que a gente bebe aqui. Sempre você também pode ter os cafés da Baden na sua casa. Então entre lá e busque por Baden Torrefação de Cafés. Também temos no centro do movimento da PUC, onde nós estamos gravando, na verdade sendo o movimento aqui do outro lado da rua, né? A gente está na PUC, né? Na Famecos, centro do movimento é aqui do lado e a PUC tem essa excelência em performance e tudo mais. E o centro do movimento é onde você pode ir lá fazer a sua avaliação também e, claro, treinar, tem toda a infraestrutura que você precisa para o seu treino, né? Centro do movimento da PUC. E a gente também está com a rapaziada... Cadê o... Armazém Box. Não, mas hoje não tem o cheque presente? O cheque presente tem, aqui. trouxe. Tem? Trouxe. Então tá aqui também. Armazém Box 18 ali na São Manuel. E o Armazém Box, se você ainda não sabe, claro, mudou. Foi pro outro lado da rua, né? A rapaziada tá aumentando ali o Tica Parrija e o box tá onde era o Marujo, na esquina, naquele retorninho, quando tu tá ali na São Manuel, tem o Armazém Box 18. Mas se errar não tem problema também, né? Eu tô indo no armazém antigo e entrei no Ticas. Oh, que tá problema. Bom, tá tudo bem, é um erro é muito bom também. Ó, ambiente instagramável, o cafezinho também legal, o café da manhã legal, um cardápio wellness maravilhoso. E também tem uma... A última vez que eu fui lá, eu comi uma... Como é que é? O croque monsieur. Que isso? É, meu velho. E o ovinho batido, assim, como é que chama isso? Estrogosax. Meu Deus, não, eu não faço ideia. Uma delícia. Aí o refilzinho de café e tudo mais. Então vai lá. Armazém Box 18. Vamos fazer a vinheta e a gente volta com mais uma aula. Agora sim, depois da nossa vinheta, vamos dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, o nosso especialista. Então, a gente está voltando, né? Como falamos no início, com a terceira temporada. E hoje a gente já falou a respeito de
avaliar para treinar. Não é só chegar, né, Rafa? Isso aí... Eu acho que esse é o grande objetivo do que a gente vai falar hoje, é mostrar a importância desse momento que muita gente acha que eu vou ali só fazer uma avaliação para saber se eu estou pesado, se eu estou leve, ou para ficar me controlando, para dizer se eu estou treinando certo. Não, tem uma importância muito grande no momento que a gente faz a triagem inicial. Eu vou fazer uma analogia que eu acho que tu vai gostar. Manda. Tu imagina que nós estamos aqui no estúdio. E o nosso convidado, o Aderson, que eu já vou passar a bola para ele, ele vai dar aula para a gente, ele não sabe como chegar aqui. E ele nos liga e fala assim, Rafa, Duda, eu quero chegar no estúdio para gravar. Como é que eu faço para chegar? Qual é a primeira pergunta que a gente vai fazer para ele? Onde tu tá? Onde tu tá. Exatamente. A partir do momento que eu sei onde o Aderson está, eu consigo dar uma rota para ele para chegar onde nós estamos. Então, avaliar inicialmente é isso. É entender onde está aquela pessoa, seja ela criança, jovem, adulto, idoso, homem, mulher, e tudo isso o Aderson vai nos explicar. Quais as diferenças e a importância de avaliar para treinar. Foi uma boa analogia? Poxa, foi espetacular a analogia. Maravilhosa. E, na verdade, mais ainda do que você saber onde você está, muitos dos praticantes do exercício físico, sejam atletas, atletas de finais de semana, ou, vamos dizer, a pessoa comum, que vão para as academias, para os clubes, para os boxes, às vezes eles não sabem nem onde eles estão. Eles não sabem nem para onde chegar, nem para onde ir. Então, a analogia está perfeita, mas mais do que isso, as pessoas não têm a menor ideia do que seja avaliação. Existe um consenso fora dos meios acadêmicos, né, que as pessoas, na sua grande maioria, pensam que avaliar é medir. E a medida é um instrumento para que a gente possa avaliar, ou seja, o que você faz com esses dados? Né? E aí a gente pode discorrer a respeito. Mas é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado. Não, a gente que agradece a presença. A gente já está na nossa 3ª temporada e a gente está indo agora em assuntos também bem específicos, né? Uhum. Porque a gente já falou já de alguns tipos de treinamento, né? Exato. Lembra? Na passada, na temporada 2, a gente recebeu o Felipe Morim, tá certo? Que mostrou para a gente uma maneira de avaliar durante a execução. Durante a execução do exercício. Isso é muito legal. Aí eu já vou pegar um gancho. Opa, desculpa, né? Mas vocês assim me falaram mesmo. que é um bate-papo. Isso é uma aula. É uma aula. É isso aqui. Na verdade, a avaliação ela se dá no cotidiano, no dia a dia. Muitas vezes o teu paciente, o teu atleta ou o teu aluno, ele não te entrega as informações, por mais que você vasculhe, ele não te entrega todas as informações numa fotografia, né? Porque o encontro de uma avaliação é uma fotografia. Agora, você constrói o filme através do dia a dia. Do dia a dia. Então, muitas vezes, só para dar um exemplo, você faz uma avaliação da postura, né, que eu quero discorrer um pouquinho a respeito. Então, você faz uma avaliação postural do seu aluno. Ele vai ficar lá numa posição estática, né, com uma vista anterior, com uma vista posterior, dos dois perfis. Você pede para alguns movimentos de salto, daí é uma avaliação dinâmica. Você pede para ele caminhar, para ele correr. E ele não apresenta nenhum vício postural. E, em contrapartida, o Barlese, ele vai ministrar um treinamento para este aluno e, invariavelmente, ele vai fazer um abdominal, que é um exercício simples que as pessoas fazem desde sempre, e, ao invés de fazer um abdominal de uma maneira simétrica, ele promove um movimento de desvio lateral. Isso pode ser uma escoliose ou um desvio escoliótico que, na avaliação, ele não apresentou. Não apresentou. Então, o dia a dia é tão importante, ou talvez mais importante, o olhar clínico do profissional, né, seja do fisioterapeuta, do profissional de educação física, para que ele possa entregar algumas características para o treinamento. E o primeiro deles, do meu ponto de vista, é a segurança. Perfeito. Né? Então, se a gente vai falar em performance, perfeito, nós todos queremos performance, melhorar a estética, melhorar o tempo, melhorar a força. Agora, você melhorar tudo isto sem segurança, você pode abreviar a vida de um atleta ou mesmo você colocar em risco os resultados do aluno comum que quer ficar com um bumbum na nuca. Né? E é interessante essa questão de segurança que tu falaste, Aderson, por 2 motivos. Primeiro que entender o estado da pessoa atual para que ela possa fazer atividade física é
o ponto principal para essa segurança. Porque uma pessoa sedentária que vai ser exposta a um tipo de treinamento, ela corre um risco muito elevado caso aquela pessoa, aquele treinador ou aquele profissional que está avaliando ela ou passou a avaliação para frente, não entregue qual o estado atual dela. Sim. Então, entender o estado atual dela. Porque eu executar um treino extremamente forte, ele é muito menos arriscado do que uma pessoa que é totalmente sedentária. Perfeito. Então, a primeira coisa é a pessoa entender onde ela está. E aí eu já vou para a pergunta, assim. As pessoas, normalmente, quando falam em avaliação, elas lembram dos clubes de futebol, pré-temporada, os atletas passando por aquilo tudo. A avaliação física não é só coisa de atleta. Claro que não, muito antes pelo contrário. Na verdade, se nós perguntarmos, nós estamos na PUC, né? Nessa empresa maravilhosa na qual eu dei aula aqui por 2 anos, né? Então, assim, se nós perguntarmos na PUC, o que é uma avaliação? Quando você entra numa academia ou quando você entra num clube, né? O que é uma avaliação? O pessoal normalmente pensa o seguinte, vai chegar um cara lá, ficar me olhando e me apertando as gordurinhas ou pegando uma fita métrica e medindo a circunferência do meu braço. Gente, isso é tão pequeno e tão pouco, mesmo que é melhor que você faça pelo menos isso do que não faça nada, mas a avaliação ela engloba uma anamnese, uma excelente anamnese, e não pode ser boa, tem que ser excelente. Tu sabes, Rafa e Duda, que a maioria dos locais, eles, para se eximirem de responsabilidade, eles apresentam na recepção um questionário chamado parquet. Isso aí. E o pessoal mente. Eles só colocam não. Isso aí. Então, na verdade, essas academias, esses boxes, esses clubes, eles têm que ter uma ideia. Qual é o meu papel na sociedade? É proteger a pessoa? Eu, como avaliador, eu, como profissional de educação física, eu quero proteger esta pessoa ou eu quero simplesmente que ele se matricule na minha academia? Eu penso que se nós entendermos que a proteção ao indivíduo vai nos trazer mais alunos para a academia, porque ela será reconhecida como centro de saúde. Perfeito. Centro de saúde, de estética, de performance. Então, não é simplesmente pegar um plicômetro, né, o compasso de dobra cutânea, que é maravilhoso, e eu, particularmente, eu não utilizo nenhum protocolo de dobra cutânea, eu utilizo somatório de dobras. Perfeito. Né? Porque até os protocolos de dobra cutânea, eles subestimam a gordura corporal, dependendo da idade, dependendo do estado de performance do atleta ou do aluno. Mas, além da dobra cutânea, é para você fazer algumas classificações. Este aluno, ele está com alto risco metabólico, então vai além da estética. Esse aluno, ele tem uma circunferência abdominal que pode apresentar um alto risco de gordura visceral, que aí tem relação, sim, com cardiopatias, com diabetes, entre outras. Né? A avaliação postural. Quantos alunos nós conhecemos que nós temos nossos atletas de final de semana que bate a sua bolinha lá no sábado, no domingo, ou vai jogar seu futevôlei no domingo, né? Esse cara tem um valgo dinâmico. O que é o valgo dinâmico? É o joelho, quando você força ele, ele vai para dentro. E este valgo dinâmico, ele é decorrente do quê? É de uma fraqueza do glúteo médio ou é do pé plano? Por exemplo, só estou dando alguns exemplos. Então, nem todo valgo dinâmico ele advém do quadril e nem todo valgo dinâmico vem do tornozelo e pé. E você tem que tratar para quê? Porque você tem 30 anos, 20 anos hoje. Como você estará 20 anos depois, aos 40 ou aos 50 anos? Nós já estamos preparados para viver mais de 90 anos. A grande pergunta é, como que nós chegaremos lá? De uma forma independente, sem dor? Ou você vai chegar lá aos 80 anos, alguém tendo que te dar banho? Mas, assim, a pergunta também, assim, em termos de avaliação, isso não é uma lei. E, geralmente, a gente, até os locais, eles te dão uma coisa que tu te responsabiliza, Sim. né? E eles se isentam. Sim. E as pessoas assinam até porque querem só treinar uma vez. Sim. E tudo mais, e acabam entendendo que aquela avaliação, né, possa ser algo descartável. Desnecessário. Então, a pergunta, na verdade, é assim, quais são as avaliações benéficas a quem vai fazer algum tipo de ou o mínimo recomendado para poder fazer um exercício físico? Perfeito. O mínimo recomendado. Avaliação postural, anamnese, estratificação de risco e avaliação neuromuscular.
Agora traduz que eu sou leigo. A anamnese é uma entrevista para saber o seu histórico. Tá. Por exemplo, se tu tens um familiar, teu pai ou os teus tios, que eles tiveram um infarto agudo do miocárdio, abaixo de 30 anos, se tu tiver 17 anos de idade, mesmo sendo um adolescente, você tem que encaminhar para o cardiologista. Porque o risco de pericardite deste aluno é muito grande. Eu fiz uma avaliação há algum tempo atrás, e eu tenho um grande amigo, que é o Dr. Alfeu Rombaldi, que ele é cardiologista, e eu fiz a entrevista, um menino sedentário com 17 anos, e perguntei, mas perguntei como rotina, né? Teu pai ou tua mãe tem algum problema cardíaco? Eu perdi meu pai com infarto. Eu falei, quantos anos ele tinha? 44. E eu, ok. Tu tens mais algum familiar? O meu tio, irmão do meu pai também, ele faleceu com 40 anos. E eu, imagina, 17 anos, o que eu faço com esse guri? Encaminhei ele para o Alfeu. O Alfeu me ligou uma semana depois, graças a Deus tu me encaminhou esse rapaz. Ele poderia ter, sim, um mal súbito dentro da tua academia. Então, a anamnese é você fazer um levantamento. Esse sujeito é fumante? Esse sujeito dorme 5 horas por noite ou 8 horas por noite? Ele busca hipertrofia. Bom, melhor do que o Rafa não tem aqui para falar a respeito. Se você não tiver um excelente treinamento, uma excelente alimentação, um excelente repouso, o teu resultado não será 100%. Então, a anamnese, ela envolve esse questionário, essas perguntas que faz você conhecer o aluno. É que geralmente diz não para poder... Esse é o parquet. Esse não. é o questionário parquet. Esse é um questionário que é uma estratificação de risco. Você falou alguma coisa muito de uma importante. maneira bem chula. Tu deixa de contar o risco e tu começa a entender a modulação do risco que tu pode ter. Exatamente. Quando tu começa só a marcar não, ou sim, 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 é uma contagem. Ele tem tantos fatores de risco. Agora, a entrevista, ela faz com que tu consiga entender o risco e vamos adaptar agora para a tua grau realidade. do risco. Exato. Entendeu? E modular eu posso te isso. dar o treino de acordo com o teu Exatamente. a possibilidade. E de verdade, sabe? Eu acho que para utilizar, para não ser tão enfático, eu acho pouco inteligente os centros, né, as academias, não realizarem as avaliações. Eu acho pouco inteligente, por quê? Porque você vai ser reconhecido com maior qualidade, por prestar um serviço de maior qualidade, porque mesmo que o teu aluno, na maioria, ninguém quer ficar lá sendo beliscado por ninguém, mas esta é a visão. Entretanto, quando a gente realiza as avaliações, invariavelmente os alunos dizem, eu nunca fiz nada igual. Eu não imaginava que fosse isso. Dentro da tua pergunta, né? Como é que você vai pegar um adolescente de 15 anos e tu sabe que hoje as meninas de 15 anos são umas mulheres. Mas ela está em fase de crescimento. Ela está com a metáfise dela, né? O nosso osso ele tem a diáfise, a epífise e a metáfise, que é o disco de crescimento, que ainda é uma fibrocartilagem. Como é que você vai meter uma menina de 15 anos, de 16 anos? Aliás, os ossos do quadril eles se fecham lá pelos 22, não é os 18, como a maioria das pessoas pensam, né? E aí você vai botar uma sobrecarga com agachamento, com stiff, para uma menina de 15 anos, se você não sabe a postura dela. Ela apresenta uma hiperlordose lombar. Ela é uma hiperlordose móvel ou é uma hiperlordose inflexível? A hiperlordose é o bumbum para trás. Bumbum mais arrebitado, assim. Isso é uma hiperlordose que pode estar associada a um sacro horizontalizado, mas aí eu não quero me tornar tão acadêmico, né? Não, quanto menos, melhor tá até, bom, sabe? vamos tentar. Porque... Então é bunda empinada mesmo. Sim. Isso aí. Não, claro, porque a bunda empinada até as gurias até vão querer e pode ser mais bonito, mas assim, pode ser algo grave posteriormente, né? Depois pode ter um problema de coluna, dor na lombar, assim, é um horror, né? Sim. Para ter uma ideia, tá? Nós temos a parte superior do sacro, onde a coluna fica apoiada, né? Nós chamamos de promontório. Então, aquela região ali, ela já tem uma inclinação. Quando tu tens, então a tua coluna ela faz essa curvatura da lordose fisiológica, que é ótima. Lordose precisa ter, não pode ter uma hiperlordose inflexível. Então, se você tens um sacro horizontalizado, significa que esta rampinha, esse promontório, já está mais inclinado. E aí tem aquela história, né? Para baixo todo santo ajuda.
Então, tu tens ligamentos e músculos extremamente estressados, segurando para que aquele escorregamento não aconteça. E isso tem que ser seguido, muitas vezes, de um alongamento de psoas ilíacos, de fortalecimento abdominal, fortalecimento glúteo. Então, de novo, a avaliação você consegue tranquilamente encaminhar para o professor, dizendo, olha, este sujeito seria interessante que você faça tais e tais exercícios. Isso tu protege esse aluno. E ela vai ficar mais bonita ainda, o cara vai ficar mais sarado ainda, porque tem orientação. Então, são questões assim, a avaliação postural, ela é fundamental e não é só estática. Você tem alguns testes que a gente chama de testes ortopédicos, que são importantes você fazer com o aluno. O do pisar ali, como tem gente que pisa torto, com o tornozelo para dentro, para fora. Joanete. A pessoa não valoriza tanto o joanete. Né? Então, assim, aí vem, né, para ser bem sucinto, o joanete é aquele dedo que vai para cima do segundo dedo, né, o dedão em cima do segundo dedo. Muitas vezes o abdutor do hálux, que é um músculo ali, ele está morto. Tu quer ver um outro músculo que está dormindo normalmente? A musculatura dos multífidos lombares. Essa musculatura bem perto do bumbum, né, da musculatura paravertebral, que é essa musculatura toda das costas, os multífidos lombares, invariavelmente, eles estão dormindo. As pessoas não conseguem ativar esse músculo. É onde eu tenho dor. Aí tu começa a ativar, é tirar com a mão. Tu liberar quadrado lombar. Eu estou dando aqui, não estou dando uma receita de bolo, tá? Tem que avaliar, vou te avaliar. Daí a gente conversa sobre isso. Né? Vai ser um prazer. Né? Libera quadrado lombar. Libera, não é soltar, não é deixar fraco. Liberação não é deixar fraco, é deixar maleável. É distensionar. Exatamente, é distensionar. Um grupamento muscular melhora a qualidade de vida das pessoas. É tu tirar de verdade. As pessoas podem ir para a academia e melhorar do ponto de vista estético, mas pode piorar do ponto de vista ortopédico. Por que não melhorar os dois? Mas, professor, posso... Vai, com certeza. Mas, professor, deixa eu perguntar. Assim, as pessoas que estão vendo a gente, que se interessaram, assim, se faz uma avaliação para saber o que eu tenho, e aí, posteriormente, eu vou me encaminhar a fazer X, Y e Z de exercício, ou as pessoas elas devem só fazer a avaliação caso queiram começar a treinar? Do meu ponto de vista, tem que fazer sempre antes do treinamento. Mas eu digo assim, durante o treinamento. Até para às vezes tu pode descobrir coisas que tu não sabia, né? Imagino eu, assim. Sem sombra de dúvidas. Tipo, até o pisar, cara, tu pisa errado, velho. Sem sombra de dúvidas. Teria que fazer usar palmilha. Não, e outra, por exemplo, tu pode ter uma contratura, vamos lá, um exemplo bem clássico, tá? Contratura e dor nessa região aqui. Tá. Para ser chulo, né? Dor no cangote. Então, tu tá dor no cangote direito, por exemplo. Não, total. Né? A minha mulher tem isso aí o dia inteiro. Rapaz, às vezes isso pode ter sido advindo de um entorse de tornozelo. O reflexo é dele. O que acontece? Quando tu manca, quando tu claudica, o que tu faz? Tu protege aquele segmento, exatamente. E tu começa a promover o encurtamento não só dos escalenos, mas também do trapézio superior, do oblíquo da cabeça, do reto da cabeça, que isso vai trazendo futuramente dores. Então, tu vai somatizando. A brincadeira que eu faço é o seguinte, Dudu. Vamos fazer uma brincadeira agora. Passa a tua língua no canino, faz assim, ó. Te dói? Não. Faz isso por 10 anos. Não. Faz isso todos os dias por 10 anos. É evidente que vai machucar. O teu tecido será alterado. Então, a má postura no nosso dia a dia, o exercício mal executado no nosso dia a dia, ele pode levar a uma lesão séria no futuro. Hérnia discal, com extrusão ou protrusão discal, que venha... A hérnia por si só não é um grande problema. O problema é quando esse disco intervertebral ele ataca uma raiz nervosa. Sim, aí... E aí, velho... A dor é horrível. Tem outro assunto... Não, eu quero justamente abordar esse assunto para entrar mais pelo seguinte, cara. Desde o início, aqui, desde a primeira temporada, a gente fala justamente na importância do sono, da alimentação e do treinamento como qualidade de vida, como que o próprio Aderson falou, como funcionalidade. Até a gente usou esse termo muito, que é o health span, né, que é a funcionalidade ao longo da vida.
E, claro, para muita gente que está escutando o Aderson falar agora, embora o Aderson já trabalhe isso há muito tempo, ele tinha uma academia aqui em Porto Alegre muito famosa, na qual ele era proprietário, ele aplicava tudo isso. Qual é o nome? A Praxis. Mas dá o crédito, pô. Fui proprietário por 29 anos. Olha aí. A Praxis ainda existe, eu tenho o maior carinho pela Praxis. Eu vendi a Praxis porque eu tinha feito doutorado na Austrália. E aí voltei para o Brasil por uma questão familiar da minha mãe. A mãe resolveu nos dar tchau. E aí eu vendi a Praxis e voltei para a Austrália de novo. Daí voltei para o Brasil. E eu defendo porque ele sempre trabalhou com esse segmento, com essa visão, né? E o que eu estou querendo dizer agora? Que a gente cada vez está falando mais de saúde, do processo, de quanto a atividade física não só é importante para que a gente mantenha a estética que muita gente busca, mas sim justamente para funcionalidade. E longevidade. Então, cada vez mais eu acredito que as pessoas vão valorar esse processo, porque eu não estou só entrando na academia para perder a gordurinha, para ficar mais forte. Eu estou entrando na academia justamente para manter a minha funcionalidade por mais tempo. E para isso ele está explicando a importância não só de uma boa anamnese, para estratificar esses riscos ou modular o risco, de uma avaliação cinesiológica, né, que a gente pode chamar assim, que é a questão do postural em movimento e estático. E o que mais tu falou para a gente, Aderson? Essas duas? Depois a gente faz testes ortopédicos, né, para saber como é que está a mobilidade articular. A avaliação neuromuscular, um exemplo. Essa aí, explica para a gente. A avaliação neuromuscular, por exemplo, ela está contemplada principalmente com a mobilidade articular, e nós temos algumas ferramentas, tipo o goniômetro, o flexímetro, o flexitest, o banco de Wilson, para você ver como é que está a capacidade da sua articulação a atingir amplitudes normais ou excessivas ou pequenas ou baixas mobilidades. Tanto excesso quanto baixo é problema, sobrecarga a articulação. E também alguns testes de resistência e força. Alguns bem simples. Você quer ver o seguinte, tu tens um senhor de 75 anos. Meu pai. Teu pai. Teu pai vai chegar comigo, eu vou fazer uma avaliação morfológica dele para ver se ele está em alto risco para aquelas doenças que nós conversamos antes. Mas para o teu pai, essa pessoa de 75 anos, ele está se lixando se ele está com uma barriguinha ou não. A maioria, né? Mas para ele é tão importante tu mostrar para ele que quando ele começou, ele fazia 15 agachamentos em 1 minuto, é um teste neuromuscular. Depois de 3 meses, ele passou a fazer 20 agachamentos em 1 minuto, e depois de 2 anos, ele fazia 40 agachamentos em 1 minuto. O que isso significa? Que a funcionalidade dele melhorou mais do que 100%. Para este senhor, é muito mais importante do que a classificação de percentual de gordura dele. Sem dúvida, claro. Então, são testes neuromusculares que você pode fazer. O que eu faço? Né? A gente faz o que a gente chama de avaliação essencial. Essa avaliação essencial contempla a morfologia, a anamnese, a neuromuscular, antropométrica e além da funcional. Eu realizo também, aí, muito com pré-cirúrgico, pós-cirúrgico e atletas, a dinamometria. Que tu me vê fazendo de vez em quando lá, né, Rafa? Isso. A dinamometria é um teste de força. Você pode fazer com vários protocolos, com várias características. Eu quero principalmente o pico de força. Para você ver se tem uma diferença significativa da musculatura agonista em relação à contrária antagonista. Ou seja, se tiver uma discrepância muito grande, a sua articulação está em sobrecarga. Ou se um lado está muito diferente do outro lado. Para evitar o cirúrgico é clássico, né? É clássico. Sim, mas daí tu vê a evolução. Claro, óbvio. Principalmente para atleta. Tem um atleta, né? O Barlese, ele atendeu os 2 grandes clubes aqui no Rio Grande do Sul, e tinha um atleta de um dos clubes que ele atendeu, né? E por questões éticas não vem ao caso. Ele chegou para mim, o cara era atleta de uma seleção fora do país, esteve nesse clube, se machucou numa Libertadores, voltou para o clube de origem, passou por um outro terceiro clube e voltou para cá. Quando voltou para cá, era outro atleta. O cara estava completamente descompensado. Glúteo direito inibido, lesão no joelho esquerdo. Esse cara, que era um cara que tinha muita potência, que era um cara de muito arranque, de muito vigor físico, ele começou a só dar tapinha para o lado. Por quê? Porque se ele falasse no DM, era contrato encerrado.
Nós ficamos 2 meses trabalhando com ele, reequilibramos, ele foi vendido depois, fomos para um outro estado, continuamos o tratamento com esse sujeito, o cara voltou para a seleção dele. Que legal, pô. Então, assim, a dinamometria não serve só para você saber como é que está a força. Agora, vamos de novo. Hoje tu estás com 32 anos, que eu estou vendo com essa carinha bonita aí. É tá ótimo, com mas eu estou anos. com 42. Está com 42. Tu podes ter esses dados agora de 42 anos para comparar quando chegar aos 52, aos 62. O quanto tu perdeu de força ou o quanto tu ganhou de força. Ah, isso é legal. Acho que essas avaliações aí, Sem em termos de dúvida. comparação, é muito bom mesmo. Sabe? É muito bacana. Outra é ventilometria. Ou pode ser ergoespirometria. E eu vou só pegar um gap sobre isso que tu falou. Uma coisa que eu acredito ser muito importante, se tu discorda, por favor, fica à vontade. Comparar o Duda com ele mesmo. Perfeito. Às vezes as pessoas vão fazer avaliação e querem se comparar com Sim. o outro. Ah, quanto é que foi o do outro? Cara, Sim. É o melhor é comparar com si mesmo, sem né? dúvida. Né? Mas Sem desculpa, sombra. eu te interrompi, mas Não, por isso. mas é exatamente isso. Né? Porque é você tratar o aluno, o atleta, na sua individualidade. Né? Bom, melhor do que eu. Tu sabes quais são os níveis hormonais considerados normais conforme a faixa etária. E a gente sabe que um cara dito como normal aos 60 anos, seja lá de qual hormônio a gente esteja falando, é um grande erro. Por quê? Porque ele está sendo comparado com pessoas que são sedentárias, fumantes, obesas. Cara, vai ter vantagem. Só se o cara foi lá fazer uma avaliação e já ganhou deles. Sem dúvidas. Então, como é que tu tem que te comparar aos 60 anos? Como é que tu estavas do ponto de vista endócrino aos 25 anos? E busca esses... Claro que tem o processo de envelhecimento, os processos fisiológicos, mas tu não tem que te comparar com quem está ruim, tem que te comparar contigo mesmo quando estava bem. Ô, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, ó, essas são avaliações físicas. Sim. E aí tu falou ali da dobra, da gordurinha e tudo mais. O que eu leigo sempre vejo é que né, o cara estético, o cara quer saber quanto é que eu tenho de massa... né, gordura, Percentual de gordura. percentual de gordura e tal. Daí tu conversa com um amigo teu, o cara diz, eu tô com 12, 13, 18. Mas assim, não tem uma unidade, né? Então vira um debate meio tipo, tá, mas qual foi o método que tu usou? Exatamente. Putz, sei lá, o método que o cara usou. Então, como é que a gente poderia, de uma forma resumida e até simples, entender como é que faz essas avaliações de percentual de gordura, que muita gente tem curiosidade de saber. Tá. Nós temos vários métodos para utilizar. Tem o mais simples é a antropométrica, que você faz uma estimativa pela circunferência. Circunferência de quadril, circunferência de cintura, circunferência de tórax. Uhum. Ok, mas ela é muito pobre. Ela te traz uma informação só muito 3, pobre. né? Só 3 métricas. Exatamente. Por exemplo, que caiu por terra, felizmente, IMC, Índice de Massa Corporal. O exemplo que eu dou é o seguinte, o Jô Soares e o Mike Tyson têm o mesmo IMC. Pois é. Então, um é uma tora, o outro é... Exatamente. Né? Então, IMC não é bom também. Até vou pegar esse parênteses. Casualmente, hoje eu estava preenchendo um dado e, por exemplo, eu estou no limite do limite. Se eu aumentasse 100 gramas, eu entraria no limite acima do IMC. Então, né? Quase que sobrepeso ou obesidade. Com sobrepeso, né? Mas o que eu quero... ele é perfeitamente o que o Aderson falou. O centímetro cúbico do músculo, ele é muito pesado. Então, hoje em dia, com a cultura das pessoas ganhando massa muscular, e eu não sou um cara nem que tenha muita massa, já pode ver que já entro quase nesse estado. Então, pega um cara com muito mais massa muscular, ele vai ser considerado... Tu não tem muita massa muscular? Eu acredito que quando tu tá na academia, tu vê que tu não é tá longe dos outros, não, né? mas para a população tu tá bem pra caramba. Com a idade que tu tá muito bem, pô. Mas o IMC, perfeitamente, né, é algo que a gente pode usar só para análise de... Né, epidemiológica, censo, né? Muito... Epidemiologia. Tu vai ter que pegar exato. Uma população inteira, tu vai lá, peso e altura, peso e altura, peso e altura, e aí tu tem... O IMC é calculado através do peso e altura. Peso e altura. Isso. Uhum. Também é pobre. É pobre. É por isso São que duas métricas assim... É que elas não vão te dar o que tu tem de compartimento. Se cada vez mais a gente está falando que o tecido adiposo é um tecido que não é só peso, ele secreta hormônios ruins, ele está ligado à mortalidade. E o tecido muscular é um tecido bom, secreta hormônios bons e está ligado à longevidade. No momento que eu não consigo saber que aquela pessoa, o que ela tem de um e de outro,
eu boto tudo vazio. mesmo. É vazio, exatamente. Vazio. Exatamente isso. Bom, mas seguindo o raciocínio, professor. E aí, então, a gente tem a antropometria, nós temos o IMC, depois nós temos as dobras cutâneas. As dobras cutâneas é por isso que eu falei anteriormente. Eu utilizo somatório de dobras. Por quê? Nós temos vários protocolos. Juhas, Faulkner, Lohmann, Pollock, que é o mais utilizado, Pollock de 3 dobras, de 7 dobras, Guedes, que é para a população brasileira, são vários, mas eles não entram num consenso em termos de um percentual de gordura para atleta, e depende do esporte. Eu brinco o seguinte, o atleta de futebol ele tem que ter um percentual de gordura diferente do que o atleta de sumô. É óbvio. Entendeu? O atleta, são 2 atletas. Acho que é a lógica do IMC também. É mais ou menos isso. Então, assim, depois nós temos a bioimpedância, e aí abre-se um parênteses, tem bioimpedâncias maravilhosas e tem outras que são muito duvidosas. Por muito tempo se utilizou a pesagem hidrostática, que não é funcional, né, que é o deslocamento de água numa balança, você fica submergido dentro da água, mas não é funcional, não tem como, tu vai só em laboratório e olhe lá. Mega. O padrão ouro, atualmente, ele é entendido ou pela pletismografia, que é o chamado body pod, que é uma cápsula que você tem um volume de ar conhecido e o deslocamento desse volume de ar, pelos algoritmos que se calcula, te dá o percentual de gordura. E tem o DEXA, que ele foi e é entendido como um dos padrões de melhor qualidade, assertividade, que eu trabalhei com ele 6 anos também lá fora, e ele não é tudo isso. Somos 2. Trabalhei 2 anos com ele também. Não é tudo. Ele é maravilhoso para osso. É. Né? Para densidade mineral óssea, excelente. Para morfologia corporal, tem um erro do próprio avaliador. Assim como ele é... Eu vou encheção de saco. É bidimensional, eu vou parar de falar nisso, porque não tem porquê. Mas é legal o Aderson falar isso, porque ele é considerado, né? O que é o DEXA, na verdade? Me traduz, cara, porque está parecendo grego. Quando as pessoas elas têm... Os médicos eles querem avaliar a densidade mineral óssea, normalmente leva por um exame que existe em vários que é para ver a osteoporose e a osteopenia. osteopenia. Exato, para ver como é que está o teu osso, né? Tá. E aí aqui essa máquina se criou um protocolo, porque ela faz um escaneamento, né, dos tecidos corporais, assim como ela enxerga o teu osso, ela vai enxergar o tecido adiposo e o tecido muscular. E ali se criou um protocolo, é considerado hoje o padrão ouro. Por quê, Duda? Porque esses nomes todos bonitos que o Aderson falou, nomes das fórmulas, antigamente se fazia isso. O que se fazia? Se media com a dobra cutânea num cadáver, depois dissecava o cadáver e colocava no baldinho ali. Ó, isso aqui é gordura, isso aqui é músculo, isso aqui é osso. E eles conseguiam montar essas fórmulas a partir daí. Assim que se fazia. Hoje não se faz mais isso. Não se pode mais dissecar e colocar nos baldinhos os cadáveres. Então se usa um escaneamento, que no caso é o DEXA, para ser o padrão ouro, para se criar as fórmulas atuais. Mas a gente não tem acesso a esse padrão ouro de uma forma... Existem laboratórios aqui em Porto Alegre que tem o DEXA. Né? Mas, assim como o Aderson falou, ele trabalhou 6 anos. Eu também, eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos, né? Num clube de futebol que tinha o DEXA e eu que operava a máquina. E eu, quando aprendi, eu sabia que era o padrão ouro. Mas, mexendo nele, eu percebi que tem um erro que a gente chama de avaliador dependente. A pessoa que opera a máquina, se ela cometer um pequeno erro, que é 1 pixel, na hora de fazer a leitura, já pode mudar. Então, nunca conversamos sobre isso, mas eu trabalho exatamente da forma que ele trabalha. Somatório de dobras cutâneas, para mim é a melhor coisa que tem. E isso é manual? É manual, com dobra cutânea. Tu pega aquela pinça. Sim. E vai coisando assim. Sim. Aí só para ilustrar, né, e não é para vender o meu produto, mas também para as pessoas saberem, a bioimpedância, a que nós utilizamos, a que eu utilizo, ela é uma bioimpedância da Seca, que é uma alemã. E é a única que fez validação pelo padrão ouro. O padrão ouro é o mais assertivo da realidade real. Desculpa a redundância, né? É dizer que isso é preto e é preto. Né? Então, como é que funciona para o leigo entender? Né? Para você que está em casa. Você imagina 3 baldes. Um balde de água, um de areia e outro de concreto. Tu fecha os teus olhos e pega uma caneta e mergulha no balde. Conforme a resistência do tecido, conforme a resistência da substância, que é a água, isso aqui tu pode afirmar que é água, porque a resistência é menor. Aqui é areia, aqui é concreto, que não vai entrar. Então, a única bioimpedância
que nós sabemos no mundo que fez validação pelo padrão ouro de gordura, que é a pletismografia, e o padrão ouro de músculo, que é a ressonância magnética, foi a da Seca. Então, eu posso afirmar dentro destas, e os padrões ouro também têm seus erros, que é mais aproximado o percentual de gordura da realidade. Né? E a partir de então, você começa a definir metas. Eu sugiro sempre que nós, avaliadores, que nós profissionais, nós venhamos determinar pelo menos 3 metas. Uma de curto prazo, uma de longo prazo e uma de médio prazo. Por quê? Não adianta se tu estás hoje com um somatório de dobras de 200 ou um percentual de gordura de 30, eu botar lá para ti, não, eu quero te ver com 12%. Porra, tu tá sacaneando a pessoa. Só se usar a canetinha, né? Pois é. Hoje em dia... Sim. Mas E mesmo assim, né? É E difícil. mesmo assim. uma meta alcançável, ela é perfeitamente possível. Né? Exato. Alcançável por curto prazo. Mas o cara que está em casa nos vendo que é, cara, eu quero lá fazer uma avaliação e tal. O ideal, então, e mais simples hoje, é o que o cara vai pegar quase que uma pinça e vai medir, sei lá, o tríceps aqui atrás, né? Sim. Aqui do ladinho, Sim. aqui na frente, o da perna. Eu faço, para tu teres uma ideia, 10 pontos de medidas. Quais são eles? Tricipital, axilar, peitoral, subescapular, suprailíaca, abdominal, coxa, geminal ou gastrocnêmio, e tem uma que ninguém faz e que eu coloquei no meu protocolo, eu tomei a liberdade, adutor para a mulher. Uhum. Então, por quê? Porque a mulher tem uma preocupação enorme com essa gordurinha, né? E me xingo. Ai, Aderson, lá vem tu. Tem uma aluna minha que é muito engraçada, ela é do Pará, e aí ela chegou esses dias, né? Eu fui fazer a avaliação dela, falou, lá vem tu com teu caça-banha. Mas é que ali tem, então, e é importante medir. Exatamente. Porque Mas aí tu dá o mesmo peso para todas? mesmo peso, é somatório. É simples assim. Então tu pega todas, soma as... Eu somo e tenho média. Né? Aí a gente vai falar sobre outra coisa da alfa lá, né? Que tu tens, é só colocar e inserir os dados e tu tens um comparativo da segunda situação com a primeira situação. Uhum. Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou fazer uma medida de dobra cutânea abdominal, ok? Ela me deu uma medida lá de 18 milímetros, ok? 3 meses depois, ela deu 15 milímetros. Com um avaliador, você pode fazer 3 medidas, até eu fiz alguns TCCs, eu fui professor da Unicinos, tive a honra de ser professor da Unicinos, fiz 2 trabalhos de conclusão, orientação de trabalho de conclusão, né? Se você faz uma medida única, se você faz uma medida em forma de circuito, ou se você faz 3 seguidas. É avaliador dependente. Se o avaliador ele tem experiência, tanto faz tu fazer uma, tu fazer 3 ou 3 seguidas. Então, você fez lá 18, depois deu 15, e o que significa isso? Que tu está emagrecendo, que tu está perdendo gordura. Entendeu? Que é o mais importante. Então, tu vai fazer coxa lá, deu 18, depois deu 12. O teu peso, a tua massa corporal se mantém igual. Pô, se eu estou perdendo banha, o que está acontecendo? Ou eu estou muito mais hidratado, que é ótimo, ou também estou mais forte, estou mais musculoso. Então, e quando tu faz assim, é isso aqui que pega ou tu pega... tu tem que livrar do músculo, né? Tanto que tem que tirar do músculo. Sim, tu tem que livrar, abrir o músculo e tu vai fazer uma medida desta dobra. Né? Então, tu vai pegar a parede do tecido da epiderme e a hipoderme, que está abaixo da pele, a hipoderme. Tu sente que um raspa no outro, assim. Exatamente isso. Só libera o músculo, né? E outra que eu esqueci de falar também, que a gente utiliza lá, é o ultrassom. Ultrassom. A gente está trabalhando com ultrassom, que eu não utilizo, existem alguns protocolos, que é você pegar os mesmos pontos de dobra cutânea do Pollock, que são as 7 dobras. Eu não utilizo, eu faço escaneamento. Então, você vai, por exemplo, braço, da cicatriz do cotovelo até a linha axilar, médio ponto, por exemplo, tá? Por exemplo, isso aqui não é lei, tá, gente? Médio ponto, 5 centímetros para baixo, 5 centímetros para cima, pega esta área e tu faz uma varredura, faz um escaneamento. Na coxa, 12 para baixo, 12 para cima. Por exemplo, abdominal, aí você faz transversal, da linha umbilical até a repartição em cima da crista ilíaca. Né? Então, são pontos que você faz igual sempre e você tem em milímetros.
quanto que tem de... Vou lá fazer uma avaliação, isso é muito legal. E é cara. legal porque nesse caso do ultrassom que ele está falando, tu enxerga não só o tecido adiposo, mas o músculo também. Sim. Então, se tu está ganhando músculo ali, ele consegue pegar esse segmento e ver. E tu recomendaria de quanto em quanto tempo fazer isso? Depende, se o cara é um obeso, 20 dias depois eu quero vê-lo. Se é um atleta que nem tu, eu quero ver daqui a 3 meses a primeira reavaliação. À medida que tu vai tendo resultado, eu ajo dessa maneira. Eu vou espaçando as avaliações. Entendi. Entendeu? Então, assim, depende. O cara é fisiculturista, ele está próximo da competição, porque ele vai ter que se desidratar para caramba, ele vai ter que diminuir muito, né, o percentual de gordura. Então, não existe uma regra, né? Quanto mais gordo, quanto maior o risco... Quanto mais tu chega na avaliação de uma forma meio, né, não tão agradável, Sim. mais rápido tu vai ver ele. Sim, sim. Revê-lo. Até pelo seguinte, depende, daí na anamnese tu vai entender isso. Tem aluno que adora treinar e que ele está num momento da vida dele que ele não consegue. E tem um aluno que odeia treinar. Esse cara que odeia, se tu não ficar positivamente no pé dele, ele vai desistir. Existe o que a gente chama de lapso, de relapso e de colapso. O lapso é quando o teu aluno ele faz a primeira sacaneada com ele mesmo, porque as pessoas se sabotam também. Não, sem dúvida. Né? Com certeza. Ou arruma um Muito. problema. Clássico, Eu acho que então. até mais do que... Né? Com o professor. Sim, tem é com ele mesmo. Sim, com ele mesmo. No Né? livro Então, assim, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, ele fala assim, cuide de você como se cuidasse de outra pessoa. Porque ele diz que a gente tem a tendência de se sabotar muito mais do que quando cuida dos outros. Sim, e essa sabotagem só vai te trazer prejuízos, né? Frustrações. Então, assim, tu que está em casa, né, é você entender que tu és a coisa mais importante nessa vida, porque tu tens que estar bem para trazer o bem para os teus filhos, para tua esposa, para tua namorada, para o teu pai, para tua mãe. Então, a gente se cuidar significa um amor próprio e um amor pelos outros também. Exato. Né? Eu não estou querendo dizer que tu tem que pegar e te amar, eu me amo e tal, não é nesse sentido. Né? Mas é se cuidar, é ter qualidade de vida. Não é possível as pessoas se acostumarem com dor, por exemplo. Né? Não é possível as Ninguém pessoas... é obrigado a isso, cara. Não. É só entender que não é obrigado a sentir dor. Exatamente. Isso né? é uma das coisas que a gente mais bate na tecla, né, cara? Exato. Ah, cara, tu não é obrigado a dormir mal, Não, tu não é obrigado a comer errado. E se a gente for entrar nessa filosofar sobre isso, eu não consigo ver meio para a pessoa não praticar e não cuidar de si mesmo. Talvez a maior desculpa que a gente possa escutar hoje das pessoas que dormem mal, se alimentam mal e não treinam, é que estão dedicadas à carreira. Sim. Só que cada vez mais a gente vê a literatura mostrando que pessoas que fazem tudo isso são mais resilientes e têm mais sucesso no trabalho. Então, Sim. se está focado na carreira, também vai treinar, te alimenta bem, Sim. dorme bem, porque tu vai render mais na carreira. Até igual. porque isso é disciplina. Exato. Entendeu? As pessoas disciplinadas, elas têm um sucesso, normalmente têm mais sucesso. Né? Então, assim, a gente estava apontando assim do lapso, né? Então, a pessoa, quando comete um primeiro erro, assim, daquela deslizada, é um lapso. Quando ela começa a repetir, é o relapso. Normalmente, quando tu comete este relapso pela terceira vez, tu está próximo ao colapso que tu vai desistir. Tu vai voltar ao padrão. É a desistência daí. É a desistência, é o se sacanear. Por exemplo, tu que trabalhas muito com alimentação, sabes que muitas pessoas elas se seguram na alimentação e, de repente, quando elas estão ficando bem, vão lá e chutam o pau da barraca. É, pior. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que colocar, né, para a população de maneira geral. Eu não consigo entender de verdade como que as pessoas valorizam mais e fazem um investimento enorme num carro e cuidam tanto da roda daquele carro e não cuidam do seu joelho, não cuidam do seu quadril. De verdade, eu não consigo entender. Eu acho que é muito por ignorância, assim, com todo o respeito, de não saber e de não ver que aquilo lá está se deteriorando ali. Sabe? Sim, sim. Ou são compensações, né? Também o mecanismo de fuga, tipo, eu vou me dar de presente isso porque aconteceu isso, sabe? É uma recompensa. Isso. Sim. Tem mais algum assunto? Tem Porque a gente tá tá indo, né? Bom, a aula tá passando rápido. Antes de eu trocar de assunto, eu vou pedir para findar essa questão da avaliação, Anderson, trocar o assunto, que fique claro. Então, explica para a gente. A avaliação é de acordo com a especificidade da pessoa. Chega um jovem, é um tipo de avaliação, um idoso, Sim. um atleta. Sim.
quais são as principais diferenças? Nossa, nós tínhamos comentado inicialmente, né, do aluno que é um senhor de 70 anos, a morfologia dele, apesar de ser muito importante, no caso dele, a funcionalidade é muito mais importante. A criança que está em fase de crescimento, a postural é muito importante. Claro. Né? Então, assim, a criança que está em crescimento, com 6 aninhos, com 7 anos, com 10 anos, o próprio adolescente com 14, 15 anos, você tem um olhar para a postura e para morfologia, né? Que, poxa, nós sabemos que durante a infância nós temos uma hiperplasia de células de gordura muito grande, que a hiperplasia é o aumento no número, a hipertrofia é o aumento no tamanho. Se você mantém uma criança com um número de 10, eu não sei o número real, tá? 10 milhões de células de gordura, de adipócitos, e você mantém isso sem que ela se torne gorda, obesa, ela vai até os seus 20, 22, 23 anos, ela vai multiplicando essas células. Então, ela pode ser um adulto com 40 milhões de células, que é muito mais difícil de emagrecer depois, ou ela pode ser um adulto com 10 milhões de células. Então, é só para essas analogias. O homem e a mulher, nós temos avaliações diferentes, até por uma questão cultural, até por uma questão de necessidade, e, principalmente, entender qual é o objetivo, qual é o anseio deste aluno, deste atleta. E vem uma outra questão que depois, né, a história do o capeta não é capeta porque ele é malvado, né, porque ele é velho, né? Então essa experiência vai nos trazendo tu entenderes o que o aluno quer, o que o sujeito que está na tua frente ele externa e o que ele realmente quer. Muitas vezes eles dizem o seguinte: eu quero emagrecer. E eu pergunto: tá, mas o que tu queres? Mas o que tu está fazendo para isso? E não só. O que tu queres? Eu quero emagrecer. Tá bom, então se tu perder meio quilo, tu emagreceu. Tá. Mas o que ele realmente quer? Ele quer melhorar a autoestima dele. Porque quando você define o objetivo, o porquê que você vai pagar o preço de não comer um monte de doce, de ir para a academia 3, 4, 5 vezes por semana, de você sair do serviço e ter a força de vontade. Se tu negociar com a preguiça, tu vai perder. Se negociar, começar a arrumar desculpa, tu vai perder sempre, tu vai te sacanear. Então, assim, o que eu quero? Qual é o preço que eu estou disposto a pagar para mudar a minha vida? E aí, quando isso está bem esclarecido, fica muito mais fácil para ele perseguir a sua motivação, para perseguir o seu objetivo. Então, só para terminar, muito bom. Né, é nós definirmos metas, nós definirmos qual é o objetivo real. Por quê? Porque ele pode estar querendo ficar mais atraente para a esposa. Ele imagina que se ele emagrecer, ele vai ficar mais bonito. É um padrão estético social e a gente não pode pegar e fechar os olhos para isso. Ele precisa, ele não consegue mais dormir de dor. Ele tem uma lombocialgia enorme por excesso de sobrecarga. Então, o que vai fazer? Qual é o preço que tu vai pagar? Eu, por exemplo, tenho cálculo renal. Eu pago o preço necessário para não ter mais cálculo renal, para não ter mais crise de cálculo renal. Entendeu? Então, eu tenho que me hidratar muito mais do que eu me hidratava antes, por exemplo. Então, isso é fundamental, Duda. É definir quais são os teus objetivos. Não é só emagrecer, é por que tu quer emagrecer. Não é só hipertrofiar, é por que tu quer hipertrofiar. É por que tu vai treinar na madrugada quando estiver chovendo. Aí o atleta de alto rendimento. Entendeu? Então, isso é você cercar o teu aluno de possibilidades que ele melhore a qualidade de vida dele, e não só a melhor qualidade de vida, mas ter uma vida de qualidade. Né? E isso, o exercício, a gente sabe que ele promove. Aí vem uma outra questão, é com quem que você vai treinar. Aí é outro fator. Porque, invariavelmente, infelizmente, as pessoas estão sendo colocadas dentro de padrões, e tu vais ver que outubro e novembro as pessoas ganham aumento e férias, porque as academias lotam. Lota a academia. Né? E aí você vai contratar quem para te orientar? E não precisa ser um personal. Se você estiver numa instituição séria que esteja cuidando de você, não precisa ser o personal. Pode ser o personal. O problema é quando tu é colocado num conjunto e ao invés de ser um
um treino específico para a tua necessidade. Tá no balaio ali, é um horror, velho. É um horror. E a gente vê muita academia que tem esse método do balaio. Então, por isso que quando vocês tocaram naquele assunto do problema, é muito difícil a gente simplificar a solução de um problema tão complexo. Existem vários, eu vou puxar agora a brasa para o nosso lado, como profissionais de educação física, mas já levando para o último assunto que eu queria falar contigo. Eu acredito também que existe uma evolução muito grande do profissional de educação física. Sim. Há anos atrás, ou muitos anos atrás, o profissional de educação física era alguém não errado ou certo, mas mais recreativo, e hoje a gente está se profissionalizando muito mais. A gente vê o próprio Aderson com uma terminologia bastante técnica, né? E isso faz com que as pessoas busquem um profissional de educação física também como esse conhecedor da área da saúde que vai me trazer algo tão valoroso que é a longevidade. E aí o Aderson é um cara que fez isso por muito tempo, né? Foi sempre professor de universidades, busca hoje excelência na avaliação, mas ele, como objetivos, ele tem um objetivo próximo também, que é sempre, ele tem um grupo de estudos com jovens profissionais de educação física, mas ele está tentando deixar um instrumento ainda para esses profissionais que estão vindo se empoderarem e entregar muito mais, melhor serviço, qualidade de serviço. Eu queria que tu falasse um pouco disso, Poxa, que é um aplicativo que é maravilhoso, que ele está desenvolvendo aqui, eu tive a oportunidade de conhecer. A gente... Faz 4 anos, né, que eu tive convite pelo Tuba, que é um colega nosso, ele mora em Portugal, ele foi meu colega na Unicinos, e ele me convidou, fruto do doutorado dele, ele desenvolveu um sistema de avaliação, né, um produto que contemplava todas as avaliações. Uhum. E nós notamos que hoje o profissional de educação física ele tem algumas necessidades. Uma das necessidades é a falta de tempo, né? Os profissionais eles começam às 6 da manhã e terminam às 9 da noite. É impressionante, é verdade. Então, a falta de tempo. A segunda é a falta de gestão, não só do tempo, mas a gestão financeira dele. O profissional de educação física, ele é muito qualificado no ponto de vista técnico, ele é muito bom de relacionamento, mas a maioria, esse é um padrão, eles não são organizados, nós não somos organizados. Eu estou me incluindo nessa porque eu também sou profissional de educação física, né? Então, nós criamos uma plataforma que é muito mais do que um aplicativo, porque também tem um aplicativo onde o aluno segue as recomendações do professor, onde ele contempla, são 3 pilares: a gestão financeira e gestão do tempo, com as agendas, as avaliações, todas as avaliações possíveis ele pode realizar através da plataforma, todas essas que eu citei, e a prescrição do treinamento, a entrega, que é o encantamento do aluno. Então, como que eu estou aqui como cliente? Eu estou encantado. Olha a qualidade do microfone, olha a qualidade do assento, olha o painel, que coisa mais linda e que confortável o ar-condicionado. E o profissional de educação física, ele tem que entender que ele tem que entregar qualidade também. Passou o tempo que eu não consigo entender como é que um personal que tem seus 15 alunos, seus 10 alunos, seus 20 alunos, ele consegue guardar na sua memória. Sim, claro. Toda a série, carga, repetição, intervalo e os exercícios que ele passa para os 20. De verdade, eu sou muito burro, porque eu não consigo entender como é que eles fazem. Então, nós entregamos e nós entendemos que a Alpha Pro System ela é um legado que a gente vai deixar para a educação física, né? Eu já não sou mais tão novinho, espero viver meus 90, 100 anos, mas eu tenho a convicção que a gente vai ajudar muito os profissionais de educação física a entregar um serviço de maior qualidade para o aluno, para o atleta, para o paciente, né? E de uma maneira que venha efetivamente trazer mais resultado, com acompanhamento, como é que está a evolução desse aluno. As séries são muito fáceis de ser desenvolvidas, você tem uma proteção, você tem prontuário, né? Você tem bloco de anotações para saber da história do teu aluno, você vai colocando ali. Então, isso não tem preço, sabe? Alpha Pro System. Alpha Pro System. Se quiserem entrar lá, alphaprosystem.com, né? Pode experimentar a plataforma, a gente está muito orgulhoso do que a gente está fazendo, sabe, Rafa? E eu tenho o teu crivo, né? Porque eu sei o quanto o Rafa ele é... Chato. Não chato, não. É criterioso. Criterioso. O Rafa é muito criterioso. E ele olhou e me disse, poxa, Aderson... Isso aqui é bom. Eu estou muito feliz. E, inclusive, assim, a gente pode pegar e fazer para quem quiser.
eu quero que tu dê um código para eles, se fizerem, ter um desconto na plataforma. É menos que uma pizza. O profissional que não fizer um investimento na sua profissão, eu sinto muito. E eu fico muito feliz porque a gente costuma valorizar o que vem de fora, né? Pega aplicativos americanos, softwares americanos, europeus, e quando o Aderson mostrou, realmente, eu falei para ele exatamente isso, cara, eu gosto de ir atrás para prescrição, para trabalho, eu não tinha visto nada igual ainda em nenhum lugar. Então, e para o aluno, o cara que não é profissional, também vale, né? Vale, mas o teu aluno ele vai receber do profissional e ele não precisa fazer. Então isso é um aplicativo para os profissionais de educação física aplicarem em seus alunos. Para estúdios, para academias. Perfeito. Muito bom. Alpha Pro System. Depois faz um corte sobre isso aí. A gente deixa aqui embaixo um código para o pessoal. O Aderson vai fazer, a gente deixa embaixo um código. Pessoal, cara, a gente está sobre a hora. O Rafa vai fazer depois os insights. Esses dias até uma pessoa reclamou, esse episódio não teve insight. Não teve, é verdade. Culpa minha. O cara reclamou. Pô, cadê os insights do final da aula que eu adoro ver? Então daqui a pouco tem os insights do Rafa aí. Mas deixa eu só mandar um abraço para os nossos parceiros aqui da 3ª temporada. Baden, torrefação de cafés. Qual é o endereço? Azevedo Sodré. É o cara. Viu só? Não, e a gente vai lá visitar o Gert. Gert, muito obrigado, sempre conosco, desde o início conosco, trazendo o café para o convidado aqui, por sinal, esse café aqui é do Aderson, fazendo a xícara personalizada para o convidado e, óbvio, nos servindo aqui, porque esse café é maravilhoso. E eu estou viciado agora, todo dia é Baden lá em casa, a gente está sempre passando aquele café. Estou aprendendo devagarinho as variações que os guris têm lá. E eu recomendo. Aliás, a Martina, amiga minha que vê, assinou lá o que vem para casa. Isso é maravilhoso. O clube de assinatura. Isso, e aí botou o nosso código. Isso aí. Botaram o nosso código. Tá aqui embaixo também. E tem mais. Tu me mandou uma foto da onde esse final de semana? Eu tava lá no Armazém Box 18. Só? Olha só. Esse final de semana, no domingo, fui lá. Foi muito bom, velho. Muito bom. Um beijo lá pro Matheus, que nasceu a filhinha dele. Exatamente, né? Papai Matheus. Papai Matheus. E também um beijo pro Matheus Força aí, que um dos cachorrinhos dele, ele perdeu esses dias e a gente sabe o quanto é difícil. Então um beijo pro Matheus. Armazém Box 18 tá bombando na São Manuel ali. Eu fui, cheguei, era 11 e pouco. Quando eu saí, meio-dia e pouco, tinha uma fila que dobrava a esquina. Um negócio impressionante. E a minha esposa, Antônia, falou, nossa, como é bom aqui, porque é instagramável. Eu falei, isso está no texto lá da aula, é instagramável mesmo. Tá bom? E claro, o Centro do Movimento, afinal, estamos na PUC, o Centro do Movimento da PUC é do outro lado da rua aqui. Vai lá fazer também, tem as avaliações que a gente está conversando aqui, os guris também tem todos os métodos melhores, porque é um centro onde você vai cuidar da sua saúde. Professor, obrigado, velho. Muito obrigado, querido. Muito legal, vou lá fazer. Eu vou estar te esperando. Sabe que todo mundo que vem aqui, eu vou lá depois. O Jean virou meu urologista. Eu tenho que ir lá no Bodanese. Nós vamos gravar lá. Nós vamos gravar lá. Bom, todo mundo que vem aqui, a Rafa também fui lá na fertilidade. Eu utilizo, né, os bons profissionais que passam por aqui, obrigado, então vou fazer uma avaliação. Vamos fazer os insights, Rafa? Bora. Pode ser? Com certeza. Deixa eu só poder, claro, por gentileza, eu quero agradecer muito a credibilidade que me prestam o pessoal da Inex. Com certeza. Da Inove, lá em Novo Hamburgo também, que eu atendo lá uma vez por semana também. E agradecer muito a vocês pelo convite. Podem contar comigo, vai ser um grande prazer voltar aqui, se vocês me permitirem. Claro, muito obrigado. Todo mundo que a gente recebe vira parceiro do programa. A gente está nessa 3ª temporada e a gente tem certeza que a gente está fazendo um trabalho muito legal, porque fica na plataforma, fica no meu canal no YouTube, né? E também tem no Spotify. Então, acaba sendo... E o Rafa está tendo experiências muito legais, com um reconhecimento muito Fui bacana, a Passo Fundo dar uma palestra lá e o pessoal falava, vocês falavam em tal episódio sobre isso, tal episódio sobre aquilo. Eu falei, olha que legal, o pessoal está assistindo. Isso é legal, velho. Isso é bom, meu, porque começar do zero um trabalho e a gente vê que as pessoas estão consumindo, né? É muito bom. Então vamos lá, vai. Insights do Rafa e a gente volta no próximo sábado, 10 horas da manhã. Uma aula sobre. Tchau. Uma aula sobre avaliar antes de treinar. A conversa com o professor Aderson foi muito boa. Vamos ver o que eu consegui montar aqui no mapa mental através dos aprendizados dele. Então, o Aderson mostrou para a gente que avaliar não é uma barreira, na verdade é humanizar a prescrição. Não é sobre selecionar talentos na avaliação, é sobre ajustar o treino à biologia, à rotina da pessoa. Quem avalia bem,
Não complica o treino, na verdade, começa o treino no lugar certo. Essa foi a informação que ele trouxe e, mais importante ainda, o porquê de avaliar. Para trazer segurança, para trazer eficiência, para trazer aderência. Ou seja, segurança, como identificar riscos cardiovasculares, por exemplo. Eles são, vamos evitar eventos que aconteçam. Por exemplo, na eficiência, escolher a dose certa para não desistir por dor ou por cansaço excessivo. E também aderência. O treino que respeita o corpo é o treino que você continua fazendo. E isso que é importante. Por exemplo, aqui esse gráfico mostra perfeitamente isso. A pessoa sai na empolgação, acaba tendo uma lesão e tem a desistência. Quando a gente sabe para onde vai, nós temos a progressão constante e a aderência ao treinamento. Essas engrenagens aqui, elas justificam exatamente isso, avaliação, dose certa e constância. O que elas explicam? Que a avaliação, ela previne o erro da dose, e a dose certa, ela constrói exatamente essa consistência, essa constância. Isso que é o importante. Mas avaliar é tudo igual para todas as idades? Não. Ele nos trouxe vários exemplos aqui, eu trouxe alguns para vocês. Quando criança, por exemplo, o foco é em competência motora, é em prazer, e abrir as portas para o exercício. Se aquele cara é um adulto sedentário, qual é a importância da avaliação para ele? O que a gente vai avaliar? A gente vai justamente modificar as barreiras do exercício e vai acertar o ponto para iniciar. Se aquele cara de meia idade, que já teve um histórico de atleta, o importante é ajustar a memória do corpo de 10 anos atrás com a atual realidade. O cérebro quer fazer aquilo que ele lembra como atleta, mas o corpo não tem resistência, acaba tendo uma lesão. E o idoso, por que é importante a gente avaliar ele? Maneira muito simples, o foco é em equilíbrio, em força funcional, em prevenção de quedas, ou seja, o foco é na proteção da vida. Essa é a avaliação que a gente deve fazer com o idoso. E o que é importante no final das contas avaliar? As pessoas olham muito para a estética, para o peso. Esse é a ponta do iceberg, é isso que a gente vai avaliar? De forma alguma. Uma boa avaliação não olha só para isso. A boa avaliação faz uma ótima anamnese. Por exemplo, histórico de saúde, as dores, os medicamentos que a pessoa toma. Por exemplo, ele olha também os sinais vitais. A pressão arterial é um marcador muito simples de saúde que a gente pode aferir. Outro ponto importante na hora que a gente vai fazer a avaliação é entender o contexto, quantos passos a pessoa dá por dia, qual é o objetivo real dela, o que ela realmente quer. E, claro, entender também a capacidade funcional. A avaliação física dela em movimento, como ela senta, como levanta, como caminha, como ela sobe escadas. Isso é o importante. E aí a gente tem, claro, todos aqueles dispositivos, aqueles gadgets que ficam olhando e mandando dados para a gente. É bom? Pode ser bom, mas a tecnologia ela gera muito dado e pode causar confusão. Então, para a avaliação de verdade, entender onde a gente está, nada melhor que a avaliação de um profissional. A clínica, ela sim, vai gerar a direção de trabalho, de treino e de tratamento. Recado final, acredito que o mais importante, o que o Aderson trouxe para a gente, é que avaliar é adaptar o exercício à nossa biologia, à nossa vida. A mensagem que fica a partir disso é que a avaliação, avaliar antes de treinar, não é elitizar o exercício, e sim humanizar a prescrição. Uma aula sobre avaliar antes de treinar. Extremamente importante, muito útil, uma grande aula com o professor Aderson Loureiro. Eu espero você no próximo sábado, 10 horas da manhã, em mais uma aula sobre.